Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de nossa edição do Jornal para você, Jornal Resumido, Web Jornal do Paulo Maciel. Mais uma edição, todos os dias tem a edição do seu Web Jornal do Paulo Maciel. Quem acompanha meus endereços já sabe, né? Então você que acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. E temos ainda o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o Instagram eventualmente. O Instagram, algumas vezes eu coloco que o Instagram estou encontrando problemas com ele. Bem, hoje 17 de setembro de 2020, é quinta-feira, dia de São Roberto Belarmino. É o santo mais famoso de hoje, São Roberto Belarmino. Temos também Santa Colomba, que eu nunca tinha ouvido falar, e São Narciso. 3 santos no dia de hoje. Então, o mais importante é São Roberto Belarmino, que foi bispo e doutor da igreja. Tá bom? Vamos lá começar o nosso Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Tem várias notícias, todas elas resumidas para você que acompanha os meus endereços eletrônicos. Vamos lá, então, vamos começar? Olha, dificuldades para voltar para casa em ônibus de Colatina. A hora de ir para casa descansar após o trabalho no período vespertino está se tornando um suplício para muitos passageiros de Colatina, região noroeste do Espírito Santo, cidade com 123.400 habitantes. Há ônibus que passam sem parar em pontos por estarem cheios e a lei não permitir levar passageiros em pé. Com isso, há quem fique horas aguardando no ponto, ou então fica horas aguardando, ou então vai a pé, né? É esse negócio, você fica ali aguardando, aí você pensa, vai demorar muito, eu vou a pé então. Agora, são percursos que duram de 30 a 40 minutos. Quanto mais longe de casa, maiores são as dificuldades, né? É o caso do bairro 15 de Outubro, por exemplo, que é muito longe do centro urbano. O consórcio Noroeste disse que continua a limitação de pessoas nos coletivos. Só podem realmente viajar sentados os passageiros. O telefone da Ouvidoria da Aviação Joana d'Arc é 2102-1711 e o número 2101-2900 é o da Viação São Roque, as duas empresas que comandam o transporte coletivo urbano em Colatina. Vamos esperar que melhore, né, esse sistema, que as pessoas já possam voltar a andar em pé também, né? Eu acho que não tem como a pessoa, numa grande cidade, num grande movimento, só andar sentado. Tem aqueles que vão andar em pé mesmo, não tem jeito. Bem, por esse telefone que eu passei, por esses telefones, os dois, vocês podem obter informações ou apresentar sugestões às empresas de ônibus, às viações. Olha que notícia interessante aqui. Eu estava ouvindo o colega de profissão Alexandre Garcia e ele falando sobre uma votação para reduzir o número de integrantes do parlamento. Só que não é no Brasil. Se fosse no Brasil, eles não têm coragem de colocar uma votação dessa no Brasil. Um referendo está sendo realizado para os italianos de todo o mundo. A pergunta é se o cidadão italiano é a favor ou contra a redução do tamanho do parlamento no país. Ou seja, as casas com deputados e senadores, né, a redução. A maioria dos italianos por exemplo, ítalos brasileiros que têm descendência italiana, têm a cidadania,
a maioria está respondendo que é favorável sim à redução do número de políticos no legislativo. A Itália possui quantos habitantes? 60 milhões de habitantes, e suas casas legislativas são compostas por 630 deputados, puxa, e 315 senadores. Poderia ser feito também no Brasil, que possui 513 deputados, e esse número poderia ser reduzido para 350, por exemplo. E há 81 senadores, 3 por estado brasileiro. Agora, 81 senadores e cada um tem 8 anos, gente. Tem que reduzir isso. 8 anos de mandatos não existe. Tem que ser 4 anos. 8 anos de mandato, ninguém faz nada para reduzir. Pelo menos o número de anos do mandato, 8 anos. Tinha... agora não me lembro, não. Tinha um senador que falava que estar ali no Senado era um grande prêmio para a vida dele. Grande prêmio para a vida de qualquer pessoa estar no Senado, né? 8 anos, né? De uma situação confortável. A população do país é de 210 milhões de habitantes. Olha, ligação para o 135 pode sim ser feita pelo celular, porque surgiu algumas pessoas telefonando para programas de TV dizendo que não podia ser feita a ligação para o 135 do INSS por celular. Pode sim, hein? Sobre as notícias mais atuais envolvendo a volta do atendimento presencial no INSS, sem os peritos, o advogado Rafael Vasconcelos, ele disse que o acesso aos dos beneficiários, né, deveria ser mais facilitado. Os beneficiários são as pessoas que têm o benefício do INSS. Então o acesso dos beneficiários deveria ser facilitado, segundo esse advogado Rafael Vasconcelos. Muitos usuários alegam que não conseguem agendamento pelo telefone 135, mas há também o aplicativo Meu INSS, onde se pode fazer cadastro e pedir benefícios, além de outras demandas. Nesse caso é preciso ter computador ou celular. No Brasil, praticamente grande parte da população tem celular e computador. Só que alguns não têm no celular a internet, então esse é um probleminha, né? A questão do telefone 135 não completar as ligações em alguns casos seria porque com a pandemia e a reforma da Previdência houve uma grande procura pelos serviços previdenciários, por informações, por aposentadorias. Mas a ligação pode sim ser feita por celular e não apenas telefone fixo. Há demandas nacionais e peritos do órgão resistem em voltar ao atendimento. A ligação telefônica tem uma cobrança de taxa local. Aguarda-se, então, agora a volta da perícia após as adaptações nos consultórios da repartição pública do INSS. Então, adaptações estão sendo providenciadas. Olha, gente, cuidado com golpes pelo WhatsApp. Colatina já acontecem, vários golpes na Grande Vitória, isso é em todo o país. Todo mundo quer utilizar o WhatsApp e olha aí, os golpes vêm acontecendo. Estou aqui hidratando minhas pregas vocais com água mineral com gás. Eu adoro água mineral com gás. Me traz a recordação dos tempos de militar da Marinha do Brasil, quando eu viajava por vários estados brasileiros e pelo exterior. E nos tempos de calor nós tínhamos a água mineral, às vezes com gás. Eu gostava da água com gás. Nós tínhamos uma cantina no navio e a gente poderia comprar a água mineral com gás. E às vezes também era ofertada nas refeições. Bem, vamos lá, vamos falar aqui sobre o WhatsApp. Cuidado com golpes no WhatsApp, é mais um alerta que eu faço aqui. Estão usando golpes pelo WhatsApp, utilizando até o nome da apresentadora Ana Maria Braga. Ela disse que não se deve passar código nem senha para ninguém.
já tentaram aplicar o golpe até em membros de sua equipe, mas quando houve a identificação, o golpista desligou o telefone. Gente, isso aí tá se expandindo de uma forma muito terrível. Olha, hoje quinta-feira, 17 de setembro de 2020, eu não sei, tem vez que o sorteio da Mega Sena acontece na quarta, nesta semana aconteceu na terça, agora vai ter sorteio hoje na quinta. Mega Sena hoje, então o prêmio está acumulado e é de 32 milhões de reais. As últimas dezenas sorteadas no concurso 2299 foram as seguintes, as últimas dezenas, atenção, 02, 03, 19, 40, 44, 60, e ninguém fez as 6 dezenas. O prêmio foi de 9 milhões e acumulou, e podendo chegar nesta quinta-feira a 32 milhões. O sorteio que acumulou foi realizado na terça-feira, 15 de setembro de 2020, no espaço Loterias Caixa, localizado no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A Quina teve 22 apostas ganhadoras, pagando a cada acertador R$55 mil. A quadra teve 1.903 ganhadores, cada um recebendo R$909. O concurso 2.300, concurso redondo, com número redondo, 2.300, o concurso acontece nesta quinta-feira. E as apostas podem ser realizadas até às 19 horas, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. Então tá aí, hoje tem 32 milhões em jogo na internet. Olha, uma campanha de conscientização foi feita em Colatina contra as queimadas. Porque parece que tem pessoas, agricultores e mesmo pessoas comuns que andam em seus veículos que não têm a consciência sobre a queimada. Tem gente que anda no seu carro fumando, de repente joga a guimba do cigarro na beira da estrada onde tem vegetação. E a vegetação pode estar seca e pega fogo, até a vegetação verde pega fogo. Então tem que ter consciência, gente. 181 e 190 são os telefones para denunciar quem pode ser responsável por incêndios em vegetação. Uma campanha de conscientização foi realizada na manhã de quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, em Colatina. O Corpo de Bombeiros, o IDAF, a Secretaria do Meio Ambiente e a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, participaram dessa campanha. O capitão Rodrigo, da Polícia Ambiental, diz que podem ser feitas denúncias anônimas, que as investigações serão realizadas. Né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Vê o incêndio, não sabe, aí liga para repórter, mas tem esses telefones também das autoridades. Se o suspeito for identificado, ele será conduzido ao DPJ, o Departamento de Polícia Judiciária, para as medidas cabíveis. As queimadas destroem a vegetação e trazem prejuízos à população em geral. E destroem também a fauna, né? A fauna, os pequenos insetos. Tem gente que diz que para a plantação há um benefício. Então, quando precisa se fazer a queimada que traz benefícios para a plantação, tem que se pedir autorização ao IDAF e aí fazê-lo com todas as medidas de segurança para evitar a propagação. General Pazuello efetivado no cargo. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. O general Pazuello aprovou. Entraram 2 ministros que parecem que não queriam ser subordinados. Ministro é subordinado ao presidente da República, olha. Todo lugar tem subordinado, gente. Na empresa tem o dono, tem o gerente, tem o supervisor, tem o empregado, tem o auxiliar. Todos têm uma certa subordinação. Quem não aceita ser subordinado não serve para viver. Quem não vive para servir não serve para viver. Nós temos que ter essa ideia na vida que todos somos subordinados a alguém ou a alguma coisa. Quando você está numa empresa, há
aquela subordinação, sim. Na vida familiar há subordinação. Eu, como filho, sou subordinado ao meu pai, à minha mãe. Quando eu vivo com eles, quando eu sou menor de idade, há sempre uma subordinação. Quem provê uma casa, o provedor, tem a autonomia. E aquele que vive daquela pessoa, do recurso financeiro daquela pessoa, é uma espécie de subordinado. A gente tem que aceitar isso. Não há nada demais ser subordinado, né? Então, o general Pazuello entrou porque os outros ministros não quiseram a subordinação, né, do presidente. E agora nós temos um novo ministro efetivado agora. O general Eduardo Pazuello assumiu o cargo de ministro da Saúde efetivo na quarta-feira, 16 de setembro de 2020, após 4 meses interinamente. Ele assumiu no mês de abril de 2020, após 2 ministros terem deixado a pasta anteriormente. O general Pazuello desincumbiu-se muito bem das atividades e agora passa a ser permanente. Ele foi anteriormente secretário da Fazenda de Roraima, com vasta experiência nas áreas administrativa e de logística. Comandou as tropas do Exército em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Coordenou a Operação Acolhida, responsável por abrigar refugiados venezuelanos do Brasil, e é formado pela Escola de Formação Militar de Agulhas Negras, a AMAN. Comandou a 12ª Região Militar de Manaus. Então, olha, é alguém totalmente capacitado. Quando você coloca político, normalmente ele fica fazendo jogo, né, partidário, jogo de cena para ter uma melhor imagem perante o público. Mas quando é um militar, porque eu sou militar da reserva, então eu sei, há um outro compromisso. O pensamento é servir mesmo. Servir a pátria, servir a nação, servir ao povo brasileiro, sem se preocupar com a questão de imagem. Bem, Agnaldo Timóteo pagou despesas de funerais de amigos. Eu estava vendo essa notícia, eu achei interessante. Aliás, o Agnaldo Timóteo, eu tive o prazer de entrevistá-lo quando ele veio a Colatina, muitos anos atrás. Eu tive o prazer de entrevistá-lo. Aliás, eu fui, acho que foi na Rádio 97 que eu fui para fazer a entrevista, já que ele só compareceu lá para falar aos ouvintes. Então, o cantor Agnaldo Timóteo, ele pagou as despesas de enterro, as taxas de sepultamento, de seu colega de profissão Valdir Soriano, pois quando este morreu, passava por dificuldades. Timóteo, que eu, como eu já disse aqui, entrevistei anos atrás no município de Colatina, também saudou as despesas do funeral de outro nome famoso, o jogador Mané Garrincha. O Agnaldo disse o seguinte: dei o cheque com prazer, pois ele era meu ídolo. E agora vamos falar deixa eu ver se tem mais aqui. A Vanusa está internada, né? A cantora Vanusa, de 72 anos de idade, permanece internada no Hospital Público de Santos, São Paulo. É o Complexo Hospitalar dos Estivadores, o nome correto. Mas nos últimos dias, no sábado, dia 12 de setembro, ela teve complicações causadas por pneumonia e foi necessário então retirá-la do quarto. Ela estava num quarto, né? Foi preciso retirá-la do quarto e colocá-la na unidade de terapia intensiva UTI. Então essas são as informações até o fechamento desta edição. Até o fechamento, né, ela continuava internada na UTI. Desde o dia 5 de setembro que ela está nesse hospital público. Vamos rezar pela sua recuperação. Eu já cantei a música dela aqui, aquela música Manhãs de Setembro, fazendo uma homenagem para essa grande intérprete, e vamos torcer para que ela se recupere, tá bom? Agora deixa eu falar aqui sobre o cantor que está com problemas coronarianos. É um cantor mais jovem, com problemas coronarianos. O cantor Maurício Manieri, de 50 anos de idade, sentiu dores no peito e falta de ar na última sexta-feira,
11 de setembro de 2020, em meio a uma live, sendo levado urgentemente para o hospital em São Caetano do Sul, em São Paulo, logo após. Ele terminou a live, gente. Teria que parar logo, né? Problema sério. No estabelecimento de saúde, o Hospital São Luís, foi constatada a suspeita de enfarte. O passo seguinte foi verificar que havia 2 artérias ou veias obstruídas. Houve então um procedimento cirúrgico para a instalação de 2 stents. As últimas informações, até o fechamento desta edição, são de que houve sucesso no processo operatório. Ele completou 50 anos de idade na quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Meu Deus, e no dia seguinte foi para o hospital. Que coisa, ainda bem que foi um sucesso o procedimento cirúrgico. Olha, mais 4 anos para Geraldo Luiz na Record. O jornalista e apresentador Geraldo Luiz assinou o contrato por mais 4 anos com a Record TV. Ele, no entanto, não deve voltar ao ar neste ano. No entanto, né? Deixa eu ver, não deve voltar, é isso mesmo? Poxa, tem tempo para voltar, hein? Tem tempo, mas essa pandemia ainda não acabou, né? Há, porém, 2 projetos que deverão ser concretizados em 2021, podendo ser um programa nos moldes do Flávio Cavalcante nas noites de sábado. Tá bom, parabéns, é interessante um programa nos moldes do Flávio Cavalcante. Eu acho que o SBT que devia pensar num projeto igual, parecido com o programa do Flávio Cavalcante. Quase uma imitação mesmo, porque era um programa muito interessante. Eu gostava demais dos programas do Flávio Cavalcante. Vamos à pesquisa de preços. Olha, eu comprei queijo Minas Frescal Limilk, o quilo, R$ 24,90. Foi no supermercado Extrabom. Aqui em Colatina, o nome oficial é Real Mar Distribuidora Limitada. Avenida Getúlio Vargas, 517, no centro da cidade. O telefone é 3711-9299. Comprei também água mineral Campinho, com gás, 1,5 litro. O local que eu paguei mais barato foi R$ 2,59, 1,5 litro com gás. Supermercado Dois Irmãos, que é o mesmo supermercado Lavagnoli, da rua Moacir Avidos, número 76, bairro Centro, Colatina. O telefone é 3722-3354. Eu estou até tomando aqui a minha água gasosa. É gostosa. Eu gosto de colocar na geladeira e deixá-la bem geladinha. Aí eu vou tomando aos poucos. Vamos a outra notícia. Outra notícia importante, são várias. Vamos falar de tentativas de golpes em Colatina. Tentativas de golpes, meu Deus do céu, o que é isso? Quantos golpes a gente tem visto? Um proprietário de casa lotérica quase leva um prejuízo superior a R$13 mil em Colatina. É que um golpe estava sendo armado contra ele, onde a pessoa se dizia funcionária da prefeitura, mas na verdade não era servidora e nem tinha a ver com a administração. O dono da agência, depois de desconfiar da situação, conseguiu estornar o valor que pagou indevidamente em boleto recebido. Olha, recebeu até boleto. Ele recebeu um envelope de uma pessoa com máscara, bem trajada. Na máquina, o boleto exigia a digitação do número, o que fez o dono desconfiar. Quer dizer, não foi direto, né? A máquina precisou digitar o número. Então, o QR Code parece que não funcionou, né? O código lá do envelope não funcionou. Ele cancelou os pagamentos e guardou os cheques e ofícios. O nome da secretária não coincide com o da secretária de Finanças da cidade. A prefeitura não emite e nem faz pagamento por folhas de cheques, mas sim por transferências bancárias. Olha, no município de Pedro Canário também houve a falsa orientação para pagamento de boletos. Só que era mais um estelionatário tentando aplicar outro golpe. E drogas foram apreendidas em Pancas, hein?
a Polícia Militar do Espírito Santo encontrou pacotes de maconha na rodovia José Alves de Souza, na zona rural de Pancas. Os entorpecentes e indivíduos detidos foram levados para a delegacia de Colatina. O veículo utilizado no crime estava com placa do estado do Rio de Janeiro. Agora vamos às explicações sobre os escorpiões, já que, infelizmente, morreu uma criança, um menino de 1 ano, morreu por ataque de escorpião em Pedro Canário, município que não tinha o soro anti-escorpiônico. Poderia ter sido aplicado o soro contra a picada de aranha, o anti-aracnídeo, segundo informaram profissionais. Um professor da UFES disse que o soro deve ser distribuído, olha só a informação correta, deve ser distribuído para locais em que há infestação e existe um protocolo específico com treinamento de profissionais. Então não é de qualquer maneira, não é toda a unidade de saúde, todo município que tem. Há centenas de espécies de escorpiões no Brasil e o gênero mais perigoso tem 130 espécies. Meu Deus, só o gênero mais perigoso tem 130 espécies. A picada provoca dor e pode afetar o sistema cardíaco. Há quem seja alérgico ao soro também. Nem todos acidentes são sérios, né? Então, às vezes há uma mordida, uma picada e não é séria. Então, nem todos os acidentes são sérios, ou seja, há adultos que suportam as picadas. Mas crianças, idosos e pessoas debilitadas costumam ficar com a saúde deteriorada. A coruja come o escorpião, assim como faz o rato silvestre, entre outros predadores. As recomendações são vedar frestas de portas e ralos, verificar sapatos e roupas, etc. Tem uma galinha que também come, né? Galinha, o galo também come, são predadores do escorpião, né? Enterro de empresário morto em assalto. O empresário José Geraldo Riso foi enterrado na terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, após ser baleado e morto no dia anterior em assalto na Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Ele era dono de supermercados e foi abordado por 2 assaltantes quando ia depositar uma quantia em dinheiro na agência bancária do Cicobi. Fornecedores de mercadorias, empregados e amigos lamentaram a morte do comerciante, lembrando do bom relacionamento de amizade que mantinham. Olha, Polícia Federal persegue carro e encontra menor com drogas. Vamos falar sobre isso, hein? Houve uma perseguição de veículo que não parou na ordem da Polícia Federal, na Serra, Espírito Santo. Foi na BR-101, na terça-feira, 15 de setembro, quando os policiais viram um carro nas proximidades da operação e emitiram a ordem de parar. O condutor não parou e acelerou. Houve então perseguição até que o carro capotou. Na verificação, a Polícia Federal encontrou um menor de idade ao volante com 1.400 pedras de crack. Ele revelou que pegou os entorpecentes no bairro São Pedro, em Vitória, e os levaria para Linhares. Meu Deus do céu, um menor, e além de ser menor, ainda está dirigindo e com pedras de crack, com entorpecentes. Minha nossa, o que será da nossa juventude? Contra a proposta de casas de eventos será levada ao governo do estado. Os donos de casas de eventos e cerimoniais se reuniram na terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, para preparar uma contraproposta ao governo do estado, que liberou o setor de festas com até 100 pessoas a partir do dia 21. O representante da categoria, Hildo Steffen, disse que para os médios e grandes empreendedores é inviável abrir uma casa só para esse número de pessoas. E ele asseverou que o ramo não envolve somente os cerimoniais, mas também profissionais de decoração, profissionais de segurança, garçons, entre outros. No caso dos garçons, eles praticam um sistema chamado de freelancer. São contratados por serviços específicos. Eu também já fui freelancer de empresas de comunicação. Fui contratado por serviços específicos, né? E os garçons encontram-se numa situação caótica desde o início da pandemia, com a proibição total dos eventos e shows. O representante do setor se comprometeu a cumprir as obrigações com a segurança sanitária para funcionários e frequentadores dos estabelecimentos.
Há no ramo os empreendedores que possuem imóveis próprios e os que alugam os espaços. Os grandes cerimoniais e eventos demandam muitos custos e tempo, tendo que ser preparados com 2 a 3 meses de antecedência. A contraproposta do setor será levada ao governador Renato Casagrande. Deixa eu ver aqui se tem mais notícias. Tem várias, mas eu tenho que falar apenas aquilo que dá para falar, né? Já que o nosso tempo aqui não é muito longo. Vamos falar dessa notícia aqui. Criminosos furtaram 35 agências bancárias no Espírito Santo. 35 agências bancárias foram alvo de criminosos neste ano de 2020 no estado do Espírito Santo. Se o crime for cometido em banco particular, a investigação é da Polícia Civil. Se é numa instituição pública como a Caixa Econômica Federal, o caso é investigado pela Polícia Federal. A Caixa sofreu já 13 furtos este ano, é isso? Nossa, hein? 13 furtos, sendo apenas um de dinheiro, no bairro Cobilândia, Vila Velha, Espírito Santo. 21 bancos particulares também foram prejudicados por criminosos. Grande parte dos que arrombam, principalmente de madrugada, é de usuários de entorpecentes e moradores em situação de rua. A pena máxima para esse tipo de crime é de 8 anos. Pamela deve ir para o Distrito Federal. Pamela é uma mulher que foi presa aqui no Espírito Santo, né? E a Justiça do Distrito Federal ordenou que Pamela Pantera, é o nome com que ela é conhecida, Pamela Pantera, seja transferida para Brasília. Ela, no entanto, ainda permanece detida no estado do Espírito Santo, mas já tem a ordem para seguir para Brasília, para o Distrito Federal, onde há crimes que ela cometeu e que estão registrados lá. Deixa eu ver aqui. Estudantes da UFES iniciam estudos online ainda. Olha, não é presencial, não. Meu Deus do céu, né? Organizações públicas é difícil, né? É difícil lidar. Então estão sem aulas presenciais. Depois de 6 meses, estudantes da UFES agora passaram a receber conteúdo online, depois de 6 meses. Trata-se do ensino remoto EART. A volta do ensino presencial vai depender do plano de contingência de biossegurança, que só prevê presença de estudantes na fase 3, que ainda não foi implantada. Só no ano que vem, então, pelo que dá para a gente prever, né? Regra para o retorno das aulas estaduais. O governo do estado publicou o edital com as normas para a volta das aulas presenciais da rede estadual de ensino. Só regras, hein, gente? Ainda não tem data de volta. Haverá suspensão temporária de jogos nos educandários, por exemplo, e as regras orientam até para o uso de cabelos presos, evitando-se ainda a utilização de adereços e acessórios como brincos, cordões, anéis, etc. E outra notícia que a gente lamenta muito aqui para a gente encerrar: um feto foi encontrado numa mochila na Grande Vitória. Um recém-nascido, gente, foi encontrado dentro de uma mochila e a denúncia chegou ao DHPP da Grande Vitória, não sei qual cidade. Na verificação, o fato constatado foi este: tratava-se de um bebê do sexo masculino. O feto foi levado para o departamento médico legal, pois existe todo um procedimento agora que precisa ser feito, hein? Puxa vida, hein? A gente lamenta muito a situação dessa, né? Vamos agora, para encerrar mesmo, vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem. Ontem foi quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Jornal A Tribuna, que faz aniversário neste mês, né? O jornal A Tribuna faz aniversário deste mês de setembro. Ele foi fundado em 22 de setembro de 1938. Manchete de capa: Bruno Henrique volta ao Fla para desafio na Libertadores. Atacante joga amanhã, no caso hoje, contra o Del Valle. O SBT transmite a partida do Palmeiras. Bruno Henrique enfrenta o Del Valle no Equador. É uma legenda de fotografia de capa. As cidades com as melhores escolas públicas. Está na capa essa manchete.
Traficante que vendia drogas pelo Instagram é preso em estacionamento de shopping. Cláudio Humberto, Bolsonaro acabou de vez com a troca do nome de Bolsa Família para Renda Brasil. Outra manchete, 15 mil no estado estão na fila à espera de perícia do INSS. Não há prazo para a retomada das avaliações médicas devido à falta de condições sanitárias, como ventilação adequada e pias para higiene. No estado, para outros serviços, 16 agências estão abertas. Detran suspende carteira de 9 mil motoristas. Carro avança sinal vermelho na Fernando Ferrari. Motorista tem direito a 3 recursos após receber notificação de suspensão da carteira. É uma legenda de fotografia de capa. A AT2, ex-vendedor é novo fenômeno do forró. Vacina vai ser testada em mais voluntários no Brasil. Imóveis, lançamento na Praia da Costa. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai é uma expressão também hebraica, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, vinde, Senhor Jesus.